A sensação de direito parece poderosa de fora, discutindo com a equipe, exigindo exceções e ultrapassando regras. Mas essa atitude colide com a realidade de maneiras que podem terminar mal. Neste vídeo, estamos revelando 6 acidentes de Karen, cada um provando que a arrogância pode ser fatal. Era 11 de julho de 2015 em Bloomington, Minnesota. Um shopping estava lotado de compradores de fim de semana, se movendo entre lojas, praças de alimentação e atrações. Música dos quiosques se misturava com o zumbido constante de conversas. No segundo andar, uma das escadas rolantes perto da ala leste estava parcialmente isolada com um cone amarelo de aviso, um lembrete da limpeza recente. A maioria das pessoas desviou para as escadas ou elevadores próximos, mas nem todos escolheram esperar. Linda McClellan, 52 anos, era uma residente de longa data das Twin Cities e uma visitante regular do shopping. Ela trabalhava em gestão de propriedades, mas era mais conhecida entre os funcionários das lojas locais por sua língua afiada e temperamento curto. Os atendentes lembravam-se dela exigindo reembolsos ou dando lições à equipe sobre o serviço. Longe dos espaços públicos, ela vivia sozinha em um complexo de apartamentos tranquilo. Fazer compras era uma de suas rotinas, uma forma de passar o tempo e exercer controle em um ambiente onde sentia que tinha autoridade. A escada rolante em si era padrão para o shopping, uma inclinação de 2 andares com degraus de aço, corrimãos de borracha e degraus sulcados. As equipes de limpeza frequentemente os esfregavam no final da manhã, deixando cones para superfícies úmidas. O perigo não estava escondido. Escorregões em escadas rolantes em movimento podem levar a ferimentos graves na cabeça devido às bordas afiadas de metal. A política do shopping dependia de sinalização clara e cones em vez de fechar completamente as escadas rolantes, esperando que os visitantes prestassem atenção aos avisos. Naquela tarde, Linda notou um zelador terminando seu trabalho perto da base da escada rolante. Insatisfeita com as marcas que achava ver nos degraus, ela expressou sua desaprovação, levantando a voz para o trabalhador. Testemunhas mais tarde a descreveram como visivelmente irritada, resmungando enquanto caminhava. Sem diminuir a velocidade, ela passou pelo cone de aviso e entrou na escada rolante em movimento, ainda segurando suas sacolas de compras. Outros compradores hesitaram, mas não intervieram, assumindo que ela se equilibraria. Enquanto subia, seu salto escorregou em uma parte úmida do metal. O movimento foi repentino. Seu peso balançou para frente, depois para trás, enquanto tentava se equilibrar. Sua sacola de compras balançou violentamente, puxando-a ainda mais para fora dos limites. Por um instante, ela agarrou o corrimão, os dedos raspando antes que sua pegada falhasse. Seu corpo torceu-se de forma desajeitada enquanto caía. A queda foi violenta. Suas costas bateram primeiro, sua cabeça batendo contra a borda irregular de um degrau em ascensão. Ela deslizou para baixo, os membros sacudindo contra os dentes móveis da máquina, cada saliência raspando tecido e pele. Uma mancha vermelha começou a se espalhar pelos degraus, escurecendo à medida que o sangue pulsava do ferimento na parte de trás de seu crânio. Os compradores recuaram, alguns gritando, outros congelados de horror. Um homem empurrou em direção ao botão de emergência. A máquina parou com um solavanco, deixando o corpo dela meio caído sobre o metal. A segurança e a equipe médica no local correram até ela. Tentaram reanimá-la no local, mas a extensão do trauma craniano era evidente. O crânio fraturado causou danos catastróficos e ela foi declarada morta antes do transporte. Compradores abalados foram escoltados para longe enquanto a equipe colocava barreiras para bloquear a visão. Nos dias que se seguiram, vários funcionários do shopping receberam aconselhamento, um zelador admitindo mais tarde que evitou completamente a ala leste por semanas. Entre os frequentadores assíduos, a história se espalhou de boca em boca, em vez de por canais oficiais. Pais alertando crianças para evitarem escadas rolantes, funcionários lembrando o som da queda dela em tons baixos. A família dela organizou um enterro discreto em um cemitério local, recusando perguntas da imprensa. Era 22 de maio de 2016, no Zoológico de Londres, no Regent's Park, Inglaterra. O dia estava ameno, a multidão constante, e as famílias permaneciam nos expositores. O recinto dos leões atraía grupos de visitantes, crianças se encostando na grade para vislumbrar os animais andando pelo habitat gramado abaixo. Até o meio da tarde, o burburinho rotineiro de conversas seria interrompido por uma cena que deixou testemunhas abaladas e a equipe em alvoroço. Patricia Walker, 56 anos, tinha pegado o trem de sua casa em Watford para o que descreveu aos vizinhos como um passeio casual de domingo. Conhecida entre os conhecidos por sua língua afiada, o conflito para ela era rotina, afirmando controle em situações cotidianas onde se sentia ignorada. Ela não tinha um histórico real de assumir riscos em atividades ao ar livre,
mas em espaços públicos, frequentemente desafiava regras e restrições, descartando-as como desnecessárias. A exposição dos leões foi projetada com múltiplas camadas de segurança. Um corrimão baixo mantinha os visitantes a vários pés de distância de uma borda de concreto, além da qual um fosso seco caía aproximadamente 12 pés para dentro do recinto. Os animais, 3 leões adultos, ocupavam um espaço de savana aberta com grama, rochas e troncos. Sinalização clara alertava os visitantes para permanecerem atrás da barreira, e a equipe na estação frequentemente lembrava qualquer pessoa que se inclinasse muito perto. Ainda assim, incidentes de visitantes tentando se esticar sobre a grade para tirar fotos melhores não eram incomuns. Naquela tarde, Patrícia ficou irritada depois que um funcionário lhe disse para recuar. Ela reclamou em voz alta, acusando-os de estragar sua visita. Ignorando instruções repetidas, ela se inclinou sobre a barreira, gesticulando em direção aos leões, enquanto zombava de sua inatividade. Vários visitantes próximos se mexeram desconfortavelmente, um pai com um carrinho de bebê afastando seus filhos mais para baixo na grade. Apesar dos avisos e da sinalização visível, Patrícia permaneceu fixada, eventualmente inclinando-se demais para a frente. Seu sapato escorregou na borda lisa de concreto, fazendo seu peso passar do ponto de equilíbrio. Ela caiu para a frente com um grito repentino, virando sobre a grade e caindo no fosso seco. Suspiros percorreram a multidão quando ela aterrissou com força, rolando no chão de terra abaixo. Por vários segundos, o recinto ficou em silêncio, os leões parando com a intrusão inesperada. Então, 2 deles atacaram. O macho foi o primeiro, cravando mandíbulas poderosas em seu ombro. Patrícia gritou, debatendo-se contra a terra, enquanto uma leoa golpeava com garras estendidas, rasgando seus braços e torso. Visitantes gritavam, outros protegendo os olhos das crianças. A equipe do zoológico respondeu em questão de momentos, usando buzinas de ar e mangueiras de alta pressão. Os leões hesitaram brevemente sob os jatos de água, mas o macho não soltou sua presa. O corpo de Patrícia torceu-se de forma antinatural enquanto ele puxava, sangue manchando a terra. Em poucos minutos, seus movimentos diminuíram e então pararam completamente. A equipe intensificou os esforços, finalmente forçando os leões a recuar com buzinas repetidas e jatos de água sustentados por tempo suficiente para atraí-los para um cercado. O pessoal de emergência entrou apenas depois que os animais foram contidos. Patrícia foi declarada morta no local. Seu corpo apresentava traumas massivos consistentes com um ataque. Testemunhas ainda agrupadas atrás da grade foram levadas embora em silêncio, muitas visivelmente abaladas. Seus parentes evitaram perguntas sobre as circunstâncias quando entrevistados durante o funeral. Em uma conferência de imprensa, as autoridades enfatizaram que a vítima havia desconsiderado as regras afixadas e as instruções da equipe, destacando os limites do que as medidas de segurança poderiam prevenir quando os avisos eram ignorados. O zoológico reforçou as barreiras nas semanas seguintes, elevando as grades e adicionando sinalização adicional. Era 19 de agosto de 2017, em Austell, Geórgia. O calor do verão pairava sobre um parque de diversões, onde multidões enchiam o parque com barulho e energia. As atrações giravam com ritmo mecânico, mas por baixo da empolgação havia uma tensão não dita. Mais tarde, naquela noite, o parque seria lembrado por mais do que montanhas russas e risadas. Melissa Daniels tinha 41 anos, era consultora de marketing de Atlanta, conhecida por seu jeito direto e impaciência. Colegas a descreviam como perspicaz e franca, rápida em apontar a incompetência quando havia. Ela tinha trabalho constante com pequenas empresas regionais e gostava de projetar autoridade em público. Fora do trabalho, parques de diversões eram um de seus prazeres. Ela seguia fóruns de entusiastas de brinquedos, frequentemente se gabando de entender como funcionavam os sistemas de segurança e de brinquedos. Sua relação com o risco era de controle. Ela acreditava que as regras se aplicavam aos outros, não a ela. Passeios de montanha-russa dependem de sistemas de contenção em camadas, barras de colo, cintos de ombro e cintos de segurança, verificados e travados por atendentes antes da partida. A montanha-russa em que Melissa embarcou, uma montanha-russa de aço com loopings, usava um arnês rígido sobre os ombros com um fecho de cinto de segurança adicional na base. Os operadores exigiam que ambos estivessem seguros antes do despacho. Apesar disso, os passageiros às vezes tentavam testar os limites, puxando contra os restritores para provar quanto movimento era possível. Naquele dia, a montanha-russa tinha esperas mais longas do que o habitual. As temperaturas estavam altas, deixando as multidões inquietas. Testemunhas disseram que Melissa reclamou em voz alta sobre os atendentes se moverem muito devagar durante o embarque, zombando de sua eficiência. Quando chegou a sua vez, ela puxou o cinto de segurança para baixo, mas vários passageiros próximos notaram que ela deliberadamente empurrou o cinto para o lado, insistindo que poderia cuidar disso sozinha.
Um atendente deu um puxão rápido no arnês de ombro, mas com uma fila cheia pressionando, a verificação foi breve. Um anúncio de aviso foi tocado, lembrando os passageiros de permanecerem seguros, mas Melissa parecia despreocupada. O trem subiu sua colina inicial, com o som de correntes batendo. De baixo, a estrutura pairava sobre o parque. Os passageiros gritavam e se preparavam enquanto a primeira queda mergulhava em velocidade. O trem se movia suavemente por curvas e voltas, então se aproximava de sua primeira inversão, um laço apertado que virava os corpos de cabeça para baixo. Imagens de segurança confirmaram mais tarde que Melissa havia se mexido no assento. Seu torso não estava tão firme quanto os outros. Quando o trem inverteu, seus ombros se levantaram do suporte. O acidente ocorreu em segundos. Testemunhas atrás dela viram seu corpo subir como se estivesse sem peso, depois se soltar. Ela se debateu ao se desprender completamente do arnês, subindo antes que a gravidade a puxasse para baixo. À vista completa da fileira atrás, ela atingiu uma viga de suporte de aço com força esmagadora, o impacto audível sobre os gritos. Seu corpo caiu através do espaço aberto e atingiu o chão perto de um caminho de serviço ao lado dos trilhos. O trem completou seu circuito, os passageiros gritando tanto de medo do passeio quanto do que acabaram de ver. Alguns estavam histéricos quando os carros retornaram à estação, mãos trêmulas, rostos pálidos. Os operadores interromperam o embarque imediatamente, enquanto a segurança correu para o local. Os paramédicos do parque chegaram a Melissa em poucos minutos, mas seus ferimentos eram catastróficos. Registros posteriores mostraram que ela morreu no impacto, sem chance de sobrevivência. Seu corpo foi removido sob lonas, enquanto as multidões eram discretamente afastadas da área. As notícias se espalharam rapidamente pelo parque, mas os detalhes eram escassos até a noite. A montanha-russa foi fechada indefinidamente para inspeção. Nos dias seguintes, o foco mudou menos para o luto e mais para o comportamento que levou à queda. A equipe do parque documentou sua recusa em seguir as instruções, e os investigadores observaram que os sistemas de segurança não falharam. De volta a Atlanta, seu local de trabalho reconheceu sua ausência apenas brevemente. Colegas que frequentemente a achavam combativa não organizaram homenagens, e nenhum memorial público foi realizado. Era 6 de novembro de 2017, na cidade de Nova York. A estação de metrô Union Square estava lotada de passageiros da noite, uma mistura familiar de impaciência, cansaço e rotina. Anúncios ecoavam contra as paredes de azulejos, trens rugiam entrando e saindo, e passos enchiam as plataformas. Entre as centenas de pessoas que passavam, uma passageira não sairia viva da estação. Brenda Weiss tinha 54 anos, era uma nova-iorquina de longa data que passou a maior parte de sua carreira como administradora de escritório em uma empresa de seguros de médio porte. Conhecida pelos colegas como de língua afiada e teimosa, ela se orgulhava de manter sua posição em qualquer situação. Fora do trabalho, ela vivia sozinha em um pequeno apartamento em Queens e tinha poucos amigos próximos. O transporte público tinha sido o pano de fundo de sua vida diária por décadas, mas ela era notória entre os funcionários por confrontos, especialmente durante atrasos no serviço. O sistema de metrô em si é um ambiente implacável. Os trilhos ficam em uma vala aberta entre as plataformas, com 2 trilhos de rodagem carregando o trem e um terceiro trilho eletrificado fornecendo energia. Esse trilho transporta mais de 600 volts de corrente contínua, o suficiente para matar instantaneamente. As plataformas são revestidas com faixas de aviso e anúncios frequentes lembram os passageiros de nunca entrarem na área dos trilhos. Apesar disso, incidentes ocorrem todos os anos, muitas vezes resultantes de acidentes, disputas ou mau julgamento. Naquela noite, Brenda estava a caminho de casa após o trabalho. Os trens estavam atrasados devido a um problema de sinal e a multidão na Union Square havia aumentado. Testemunhas relataram mais tarde que ela cortou a fila quando um trem lotado em direção ao centro chegou, passando à frente de vários passageiros mais jovens. Quando desafiada, ela elevou a voz, transformando a discussão em gritos. À medida que o confronto verbal aumentava, ela empurrou um passageiro que tentou bloquear seu caminho. O movimento a deixou desequilibrada na beira da plataforma. No caos, seu pé escorregou contra a faixa amarela de segurança. Ela oscilou, braços agitando, antes de cair para frente na vala aberta. Ofegos percorreram a multidão quando ela caiu entre os trilhos, seu corpo a centímetros da linha eletrificada. Por um breve segundo, ela tentou se levantar, mas sua mão esquerda fez contato direto com o terceiro trilho. O efeito foi imediato e violento. Um clarão iluminou o espaço, seguido por faíscas crepitantes. Seu corpo enrijeceu e se sacudiu incontrolavelmente, músculos travados pela corrente. Gritos irromperam quando o cheiro de tecido e carne queimando se espalhou pela plataforma.
Alguns passageiros instintivamente estenderam a mão, jogando casacos e cachecóis, desesperados para puxá-la sem tocá-la diretamente. Nada disso funcionou. A corrente a manteve no lugar, percorrendo seu corpo até que seus movimentos diminuíram e pararam. A equipe da estação acionou cortes de energia, mas, a essa altura, o dano era irreversível. Quando a corrente cessou, ela desabou desajeitadamente sobre os trilhos, com fumaça subindo levemente de suas roupas. Equipes médicas de emergência foram chamadas pela equipe, chegando em poucos minutos, mas o exame confirmou o que as testemunhas já sabiam. Ela sofreu queimaduras catastróficas e parada cardíaca quase instantaneamente. A plataforma foi esvaziada, os trens redirecionados e a polícia isolou a área para investigação. Os passageiros estavam abalados, alguns ainda chorando enquanto saíam da estação. As imagens de vigilância confirmaram a sequência de eventos: a discussão, o empurrão, o tropeço e o contato fatal com o trilho. Ao contrário da maioria das fatalidades no trânsito que deixam uma comunidade em choque, a morte de Brenda gerou pouca simpatia. Testemunhas a descreveram como combativa, mesmo em seus últimos minutos, gritando com estranhos e forçando seu caminho para a frente. Alguns passageiros comentaram depois que seu temperamento havia escrito o desfecho tanto quanto o terceiro trilho. A estação foi liberada, a energia restaurada, e os trens retomaram o serviço dentro de algumas horas. Era 2 de julho de 2018 em Bakersfield, Califórnia. O calor da tarde pressionava a cidade, tremeluzindo sobre estacionamentos de asfalto e barracas à beira da estrada. Famílias faziam fila em estandes temporários para comprar fogos de artifício antes do feriado. Entre as embalagens brilhantes e faixas, uma tenda logo se transformaria de um lugar de empolgação em cena de um desastre fatal. Cynthia Lopes, 36 anos, era conhecida em seu bairro por seu temperamento explosivo e franqueza. Uma ex-caixa que havia passado por vários empregos, ela tinha a reputação de repreender balconistas e adolescentes que cruzavam seu caminho. Ela morava sozinha em uma pequena casa alugada, muitas vezes passando suas noites com televisão e cigarros. A independência era importante para ela, e ela se orgulhava de nunca ser manipulada. Em espaços públicos, essa tendência frequentemente escalava para conflitos. A barraca de fogos de artifício que ela visitou naquele dia era uma estrutura temporária feita de lona esticada sobre postes de metal, empilhada por dentro com caixas de papelão de estalinhos, foguetes e bombas aéreas. Essas tendas, embora licenciadas, sempre carregavam uma margem de perigo. Fogos de artifício são compostos de pólvora, pavios e compostos químicos, todos altamente inflamáveis. Regulamentos exigiam ausência de chamas abertas, sinalização visível para riscos de incêndio e extintores portáteis no local. Mesmo com precauções, uma única ignição poderia transformar o espaço fechado em um inferno. Naquela tarde, Cynthia entrou na tenda exigindo um reembolso por um pacote de fogos de artifício que ela alegava estarem defeituosos. Testemunhas lembraram-se de sua voz se elevando enquanto ela repreendia os jovens funcionários atrás do balcão. Os funcionários apontaram para os avisos afixados, sem devoluções e sem chamas abertas, mas ela os ignorou. Em sua agitação, ela acendeu um cigarro enquanto ainda estava dentro, a fumaça subindo acima das pilhas de fogos de artifício em caixas. A equipe implorou para que ela saísse, mas ela ignorou os avisos. Em sua agitação, ela deixou cair o cigarro aceso perto de uma caixa parcialmente aberta de bombas aéreas empilhadas no balcão. A ponta incandescente rolou contra embalagens de papel soltas e fusíveis expostos, que pegaram fogo quase imediatamente. Faíscas correram pela caixa e, em segundos, o primeiro fogo de artifício acendeu, cuspindo fogo dentro da tenda. O pânico tomou conta do espaço. Funcionários e clientes correram para a saída, alguns puxando uns aos outros para fora. Caixas explodiram em rajadas rápidas, espalhando brasas por todo o terreno. Cynthia cambaleou para trás do balcão, a fumaça se adensando ao seu redor. Testemunhas do lado de fora viram sua silhueta emoldurada pelo fogo, tossindo violentamente, suas tentativas de se proteger fúteis contra o calor crescente. A tenda desabou para dentro à medida que os suportes cederam, as chamas consumindo todas as superfícies. Os espectadores usaram extintores e jarras de água, mas o fogo estava muito intenso, então ligaram para o 911. Os funcionários arrastaram uns aos outros para fora, com as roupas chamuscadas, mas Cynthia nunca apareceu. Os bombeiros chegaram minutos depois, apagando os destroços sob nuvens de fumaça preta. Quando as equipes vasculharam os destroços, encontraram seu corpo perto do balcão, caído contra os escombros queimados. Os investigadores determinaram que ela morreu devido a queimaduras graves e inalação de fumaça, provavelmente em questão de momentos após ser dominada pelo incêndio.
Vizinhos que ouviram o que aconteceu disseram que parecia exatamente com ela, teimosa demais para seguir regras, mesmo quando as regras existiam para manter as pessoas vivas. Alguns comentaram amargamente que ela conseguiu transformar uma barraca de fogos de artifício familiar em uma zona de guerra apenas ao entrar. Os parentes mantiveram os arranjos mínimos, evitando perguntas dos moradores que a lembravam como uma fonte constante de discussões. A nota final do Corpo de Bombeiros focou em lembrar ao público que ignorar sinais de segurança pode colocar todos em risco. Era 6 de agosto de 2016, em Killeen, Texas. O calor da noite pressionava o asfalto negro de um estacionamento movimentado de um shopping local, onde carrinhos chacoalhavam e motores roncavam, enquanto os compradores se apressavam para entrar e sair. O estacionamento estava lotado como de costume, filas de carros apertadas com famílias se movendo entre eles. Era um caos rotineiro, até que uma confrontação se transformou em algo irreversível. Diane Stokes, 47 anos, era uma figura conhecida no centro do Texas. Ela passava por empregos administrativos, mas era mais conhecida por seu temperamento explosivo do que por seu trabalho. Os funcionários das lojas locais a reconheciam como o tipo de pessoa que discutia longamente sobre pequenos inconvenientes. Ela prosperava no controle, levando os conflitos além do que a maioria das pessoas ousaria. Ela também era obesa, pesando bem mais de 200 libras em seu corpo de 1,62 m, um fato que frequentemente a deixava ofegante com o esforço, mas relutante em admitir qualquer limitação. Estacionamentos, em particular, pareciam trazer à tona o seu pior, um cenário onde ela frequentemente chamava a atenção de outros motoristas e pedestres por ofensas imaginárias. Naquela noite, Diane estacionou na fileira do meio, retornando mais tarde para encontrar um carrinho de compras solto encostado em seu sedã. Perto dali, um homem na casa dos 20 anos estava juntando carrinhos em uma fila. Testemunhas disseram que ela imediatamente o confrontou, gritando que ele havia danificado seu carro. O trabalhador tentou continuar sua tarefa, ignorando-a enquanto empurrava a fila de carrinhos de metal para a frente. Diane se colocou na frente deles, plantando-se na faixa estreita. Os carrinhos pesados com o impulso bateram em suas coxas, fazendo-a cambalear. Em vez de sair do caminho, ela agarrou a lateral de um carrinho, puxando com força. O puxão repentino desestabilizou a linha, e os carrinhos da frente dobraram. As estruturas de metal se moveram de lado, uma atingindo-a diretamente no peito. Seu peso trabalhou contra ela. Incapaz de recuperar o equilíbrio rapidamente, seu centro de gravidade deslocou-se para trás. Ela caiu com força no asfalto inclinado, a parte de trás da cabeça batendo no concreto com um estalo agudo. Os carrinhos, ainda em movimento, rolaram parcialmente sobre suas pernas antes que o trabalhador conseguisse pará-los. Testemunhas descreveram mais tarde o som nauseante quando seu crânio bateu no pavimento, seguido imediatamente por uma poça escura se espalhando sob seu cabelo. Seu tamanho dificultou que os transeuntes a movessem, vários lutando antes de perceberem que ela não respondia. Alguns gritaram, outros congelaram, enquanto o trabalhador tentava freneticamente levantar os carrinhos de cima dela. O corpo de Diane se contraiu uma vez, depois ficou imóvel, seus olhos abertos e sem resposta. Em poucos minutos, os paramédicos chegaram, mas nada pôde ser feito. Depois, houve pouca simpatia. Os compradores que a reconheceram disseram aos repórteres que ela era a mesma mulher que eles tinham visto repreendendo os caixas ou bloqueando os corredores para discussões que ninguém mais queria. Seu colapso foi descrito menos como uma tragédia e mais como o fim natural de seus próprios hábitos confrontadores. O shopping voltou a funcionar em poucas horas, observando discretamente que lembrariam o incidente mais como uma interrupção do que como uma perda. Obrigado por assistir. Se essas histórias de pessoas cuja arrogância levou à própria morte te entreteram, clique aqui para mais.